Mas, Paula, a gente vai começar com um desafio para você que tá nos ouvindo. Quem foi que na espiritualidade dos arautos, na família da espiritualidade dos arautos, foi o primeiro a se consagrar a Nossa Senhora? Pensa um pouquinho. Espreme a cabeça, vamos ver se você descobre. Já sei. Todo mundo vai falar? Foi Monsenhor João. Se você pensou isso, você... Errou. Não foi Monsenhor João. Foi o Dr. Plínio Correia de Oliveira, o inspirador dessa obra dos Arautos do Evangelho. Ele estava numa situação muito difícil da vida interior dele. Estava passando por uma dificuldade, estava no último ano da faculdade de Direito, um jovem. Nossa, e essa é muito difícil. Quem já passou por essa idade sabe, quem está passando sabe mais ainda, como é difícil essa idade, para perseverança, né, sobretudo. E ele, pensando, fazia pouco tempo ele tinha lido um livro sobre a história de Santa Teresinha, a história de uma alma, e tinha ficado muito tocado com a história dela. E ele fazia pouco tempo tinha conhecido um texto da novena a Santa Teresinha. E ele, nessa encruzilhada da vida, pensando como fazer para perseverar na religião católica e ser um jovem puro, ser um jovem totalmente dedicado à religião, era o que ele queria, o maior sonho dele, mas ele tinha receio de não perseverar. A pressão do mundo, dos amigos, era muito grande. Então, ele precisava de uma ajuda maior do que a natural para perseverar, porque senão era impossível. Então, ele teve uma inspiração. Vou fazer uma novena a Santa Teresinha para pedir 2 graças. A primeira graça, que era, ele queria encontrar um livro bom de espiritualidade católica para dar um rumo na vida dele, para que fosse uma luz para ele. E a segunda intenção, acho que muitas pessoas vão ficar surpresas com a segunda intenção que o Dr. Plínio colocou nessa novena Santa Teresinha. Eu não sei se todo mundo tem coragem de pedir, mas eu sei que muita gente não rejeitaria se ganhasse essa graça. E acho que muita gente tem desejo de pedir, mas fica com receio. É uma coisa que se deve pedir, porque a Deus nós pedimos tudo. Agora tá deixando todo mundo curioso lá do outro lado. Então, a segunda intenção era pedir, estava correndo uma notícia que em São Paulo ia ser sorteado uma loteria. E ele pensando, se eu tivesse uma boa condição financeira, eu teria mais tempo para me dedicar à Santa Igreja. E poderia dar à minha mãe, que é a Dona Lucília, uma vida mais digna e com menos problemas financeiros. Ele não teria que se preocupar com o problema financeiro. Mas aí vocês veem que também era por um objetivo bom, não é que ele queria ter dinheiro para gozar a vida, não, ele queria ter dinheiro para conseguir se dedicar mais para a igreja e ter que se preocupar menos com essas coisas mais corriqueiras. E ele começou a fazer a novena. E nos últimos dias da novena, ele comprou o bilhete de loteria e pensava que essa graça, a segunda intenção, era mais fácil de conseguir. Porque é uma coisa que estava, né? Mais material, mais próxima, concreta. Sei lá, parece. E nos últimos dias da novena, ele saindo da igreja do Imaculado Coração de Maria, teve uma inspiração que ele só se deu conta depois. Ele pensou, vou passar na livraria. Ao lado da igreja do Imaculado Coração de Maria tinha uma livraria, que não sei se hoje em dia ainda tem. Ele entrou, procurou alguns livros e viu um livro que chamou muita atenção dele. Ele ficou olhando, mas não teve grande interesse. Chamou a atenção, mas não se interessou muito. E depois ele não se lembrava mais qual era o título desse livro que ele acabou não comprando. Nunca mais ele lembrou. E de repente ele encontrou um livrinho pequeno, mas era de muito boa apresentação. E estava em francês. E como um bom brasileiro, mais que o livro tivesse francês, a apresentação do livro, o tamanho pequenininho, foi o que chamou a atenção e o que pesou na compra. Ele disse que foi o que pesou na compra. E era de um escritor que ele nunca tinha ouvido falar. Na época não era canonizado ainda. Não era, acho que ele era bem autorado. Tenho essa impressão, tenho certeza. É Luís Maria Grion de Montfort. Então ele foi, colocou a mão no bolso e viu, tinha um dinheiro suficiente para comprar aquele livrinho. Ele comprou e depois esqueceu. Quando ele acabou a novena, ele começou a ler o livro. Assim, mas sem muita ligação com a novena e o livro. Porque ele também não esperava que aquele livro fosse o livro, então que aquilo fosse a resposta de Santa Teresinha para ele. Ele achou que era um livro muito piedoso, porque ele também não conhecia nem São Luís e não conhecia aquele tesouro que estava na mão dele. Era realmente um tesouro. Ele diz que foi o livro da vida dele. Foi o que abriu as portas para realizações maravilhosas e que tem os efeitos até hoje na obra dos Arautos do Evangelho. Se você vê o nosso hábito com essa corrente, que todos nós nos consagramos, somos escravos de Maria,
Toda essa devoção dos arautos nasceu naquele dia que ele se ajoelhou e fez aquela consagração. Aquele dia que, seguindo uma inspiração da graça, que sem saber bem o que ele estava, qual ia ser o fruto daquilo, ele entrou naquela livraria e comprou aquele livro tão simples. Ali era o berço de toda a devoção. E não só da devoção, de todo o apostolado mariano que os arautos iam fazer no futuro. E ele estava sendo guiado por Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi ela quem deu esse presente para ele. E depois ele começou a ler o livro. Um fato curioso, isso é segredo. Aliás, não é tão segredo assim, tá nas obras do Dr. Plínio. Como ele começava a ler os livros? Ele não começava na primeira página, lá no prefácio, na introdução, e depois ia até... Não, ele abria o livro a esmo e começava a ler. Ia até o fim, para ficar com curiosidade, para saber como é que era o início do livro. E ele fez assim, com o tratado. Ele abriu... Ele falou, nossa, isso não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Isso tem que ser lido metodicamente. Então ele começou a ler. E lendo, ele dizia que era de aclamação em aclamação que ele ia com aquela leitura. Era uma coisa extraordinária. Ele lia um parágrafo e falava, nossa, que estupendo. Próximo, nossa, isso aqui superou. Aí o próximo, e assim ele foi indo de entusiasmo, de revelação. Para ele era uma revelação divina. Era como se Deus estivesse revelando para ele algo que ele nunca tinha cogitado. Ele sentia, mas nunca tinha explicitado aquilo para si. Sobre a devoção a Nossa Senhora, a importância de Nossa Senhora, a grandeza de Nossa Senhora. E depois aí São Luís Maria Grião de Montfort, ele faz uma profecia sobre o reino de Maria, que é uma era que virá e a qual o Dr. Plínio dedicou sua vida e colocou todo o empenho de sua vida. E é por isso que nós hoje também, enquanto arautos do Evangelho, propagamos ao máximo a devoção a Nossa Senhora com vista a esse reino que ela profetizou, não só no tratado, mas ao longo dos séculos. E muitas outras aparições também, ela falou desse reino. Mas aí a consagração em si do Dr. Plínio foi algo muito simples. Ele antes fez meia hora de meditação, rezou as 3 orações que você também vai rezar quando você fizer a sua consagração, e depois se ajoelhou no seu quarto e rezou aquela consagração. Mas foi com tanta sinceridade, do coração que ele fez aquela consagração, que aquilo norteou ele até o fim da vida. Ele tinha aquela ligação com Nossa Senhora, que nasceu, que ficou vigorosa aí nesse dia, na simplicidade daquele quarto dele. A consagração a Nossa Senhora é algo muito importante, não só para a nossa vida terrena, também porque nos traz muitos benefícios. Claro. Mas é o que vai nos garantir quando nós passarmos dessa vida para outra e nos encontrarmos com Nossa Senhora, que se tornou de fato Nossa Senhora. Isso vai nos garantir a eternidade feliz. Isso é um presente que não tem preço. Não tem preço mesmo. E é por isso que as irmãs hoje, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Hoje nós não pedimos só o seu like. Nós pedimos uma coisa um pouquinho mais, mas que no fundo quem vai sair ganhando vai ser você. Se inscreva nesse curso. Abra o seu coração para Nossa Senhora e deixa ela entrar. E você não vai se arrepender. Sejamos irmãos não só de arautos sem segredos, mas irmãos de sagrada escravidão a Nossa Senhora. Vamos? Nós esperamos cada um de vocês. Mais ainda, Nossa Senhora espera a cada um de vocês. Salve Maria! Inscreva-se neste link. Ainda dá tempo de fazerem parte dessa nova turma.